Tudo bem com vocês? Estamos começando o 23º programa Ciência e Vida e temos a satisfação de ter a Terezinha Cardona, né, que não preciso nem falar, é Elisa Peralta. Elita Martinelli Peralta. Elita Martinelli Peralta. Os dois nomes. Dois, eu só peguei o dois. último, tá? É. Então, assim, a temática hoje é enxergar o modelo de educação. Eu vejo que os professores, a minha visão hoje, estão muito submissos aos alunos, né? Sem condições até de usar um pouco mais de disciplina. E eu creio que existem práticas que os meus professores usavam, né? Nós temos aqui, são professores que a gente chama de antigamente, mas que certamente tem coisas que poderiam ajudar os professores de hoje a melhorar a sua performance do ponto de vista não só de passar conceito, ou seja, melhorar a qualificação, mas também o comportamento, a educação cívica, vamos dizer assim, que eu acho que se perdeu muito, que é a minha visão. Então eu trouxe duas personalidades aqui. Dona Terezinha Cardona, o que a senhora pensa disso? Pois é, eu penso, por exemplo, fiquei abismada com os dados da educação de Montenegro, como baixaram. O IDEB, né? Muito. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser muito bem analisada e ver os porquês disso, né? Outra coisa que eu acho é que também a escola assumiu dois objetivos, duas tarefas, educar e ensinar. Né? Porque os pais normalmente ficam o dia fora e entregam para a escola a questão da educação. Tudo, e a educação é de casa, é de base, é dos pais. Sem isso, não adianta. É aqueles valores de respeito, de disciplina, né? de solidariedade, de amor ao próximo, a dedicação, isso são valores que não se perdem com o tempo. Eles têm que ser mantidos, porque não são coisas passageiras. Isso é a coisa de base da vida da gente, do caráter, da personalidade, e que devem ser mantidos. E eu acho que isso se perdeu um tanto. Outro ponto também que eu acho, eu já falei do ensinar e do educar, claro que a escola também tem que educar, mas a principal função da escola é ensinar. A educação vem de casa, vem dos pais. Então, quando o aluno já chega com uma educação permissiva em casa, que ganha tudo o que quer, que não enfrenta o não, ele na escola ele quer a mesma posição. Ele quer que tudo seja dado. Perfeito. Até porque o mundo mudou. Então a adaptação, acredito que tenha sido muito rápida. Não querendo condenar, mas expondo, parece que a educação foi terceirizada. O professor, além de ensinar, ele se torna psicólogo, enfermeiro, amigo. Então tudo isto vai acarretando uma sobrecarga. E a escola está competindo com a modernidade. Então veja bem, tudo se adaptou. O mundo foi evoluindo. As famílias, antes, eu até nem gosto da palavra antigamente, nós ficávamos em casa. Até a época de ir para a escola, com a mãe. Mas aí a mulher saiu, foi trabalhar, né, com a mãe, com a avó, seja com quem for. A mulher foi trabalhar, foi para o mercado de trabalho, foi disputar um espaço. E o que aconteceu com a criança? Ela foi para a escola. Num determinado tempo, ainda eu acho que havia esse conflito. Os pais eram mais presentes na escola, cobravam mais. Aí, de repente, esses valores foram se perdendo. E o professor foi assumindo inúmeros cargos, inúmeras responsabilidades. Antes, eu lembro muito bem, eu tinha um colega tão malandro que ele ficava sempre de costas, a professora botava ele de costas, de castigo. Hoje em dia não se faz mais isso. Não pode. Porque aquela mãe que larga o filho lá na escada, ou a criança desce da Topic sozinha, ela não vai admitir isso. E nem se admite tampouco. Então, hoje em dia, a escola foi evoluindo, se adaptou à modernidade. Entrou o Google, entrou o celular, entrou a inteligência artificial e os valores foram ficando pelo caminho. Deixa eu pegar isso. A escola se adaptou à modernidade? Não. Na minha visão, ela foi obrigada e ela, de certa forma, assumiu coisas que ela não estava preparada para assumir. Com certeza. Que é o que a dona Terezinha falou, né? Hoje em dia, a questão da educação,
Então, os pais terceirizam, porque quando os pais colocam numa creche bem pequeno, depois vai para uma aula de natação, uma aula disso, uma aula daquilo, uma aula de não sei mais o que, a criança ela começa a ser um ser social, mas que ela pode tudo em qualquer lugar. E aí depois ela chega na escola que é a mesma coisa. Agora tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, essa questão da disciplina e tal. Eu fui muitos anos professora de ensino primário, fui alfabetizadora, depois fui do ensino médio e depois eu fui de artes. Com arte, né? Reiniciamos o trabalho do conservatório, que estava parado, e daí então eu fiquei exclusivamente para isso, para reorganizar o conservatório, dirigir, transformar em fundação, toda essa história. E sempre me chamou a atenção que nós, na Fundarte, eu pelo menos que fui professora também de piano, eu nunca senti essa questão da disciplina. Nunca. Até porque tu atendia depois... Não, mas mesmo os que trabalhavam em conjunto, mais focadas, mas sabiam o que queriam. E a questão do amor à coisa, né? Do amor. Porque eu acho que tu tens que fazer é aquilo que tu gostas e que tu queres e que tu te dedicas. Sim. Então, se tu vais fazer aquilo e não tem essa paixão por aquilo, é complicado, né? Está dizendo do ponto de vista do professor. Do professor. Tu sabes, eu acho do professor. Porque eu já tenho outro ponto de vista. O professor é um profissional da educação. Ele tem que ser remunerado, ele tem que desenvolver bem, ele tem que desenvolver o trabalho dele, ele tem que ter condições de trabalho. Porque o que nós temos hoje em dia? Falando bem claro e sério, o que nós temos? Salas lotadas de crianças, com inclusão, graças a Deus. Então nós temos os diferentes. O professor, ele sai de uma faculdade, mas ele entra dentro daquele novo mundo e às vezes ele está até se descobrindo, procurando um meio de fazer aquilo dar certo, porque é muito difícil a inclusão. Depois, o que nós temos? Um quadro, que a gente fala negro, mas é verde. A maioria das escolas ainda tem um quadro, o giz, mas mais modernizadas utiliza o canetão, tem outros recursos. Um gerenciamento diferente também. Então, eu acredito que tudo isso leva o aluno a um desencanto também. E aí ele senta na sala de aula, vamos imaginar hoje, calorão, um ventilador a meia boca, né? Não mesmo. Um monte de crianças sentadas uma atrás da outra, suando, aquele quadro verde lotado, e não temos a competitividade da escola com a casa, mesmo que tu sente debaixo de uma árvore, quando a criança é mais simples, a vida é mais humilde, é melhor do que estar ali naquele ambiente. E às vezes o professor também não está motivado. Não, é verdade. Pois é, isso que eu a falo. Motivação, porque eu sei, quando eu fiz estágio em 1968, já faz bastante tempo, eu tive colegas que desistiram. Eram excelentes alunas. Quando se depararam diante de uma turma de alunos, tinham o conteúdo. Deixa eu pegar assim, existe uma transição entre as professoras que fizeram escola normal e as que não fizeram. A escola normal, ela produzia essa sensação de amor, de acolhimento, de disciplina. Eles eram treinados durante a escola normal para isso. Aqueles professores que simplesmente é porque eu qualifico mais quem fez escola normal do que o outro, que fizeram um conceito, mas que não tiveram a prática da aula, eles não têm essa condição de educar. E na nossa época tinha pré-estágio. Tinha pré-estágio, então, assim, ou seja, o próprio ambiente que hoje, ele matou aquela fase de adaptação, vamos dizer, do professor. Antes de ser professor, ele era estagiário, ele dava aula, então de uma hora para outra, assim, eu sei porque eu dei aula na universidade, mas assim, tu faz uma cadeira para aprender a dar aula, método didática e se te atira. Então, tem péssimos professores, eu não fui dos melhores, mas assim, tem péssimos professores assim, que não dão nada, não passam nada, então, assim, mas quando eu trabalho isso com jovens, porque eu dei aula na universidade, mas jovens assim, ou crianças, precisa ter um pouco mais desse feeling que se perdeu. O curso normal dava.
e a pedagogia não dá. Exato. Mas Concorda também comigo? tem um detalhe sério. Eu queria falar. O que a senhora ia falar? Não, eu ia dizer que também tem uma diferença entre a escola pública e a escola particular. Né? Sim. Também. Eu fui para a escola, depois para a escola particular também, em São José. Né, que eu fui cedida Eu em São circulei José. pelas particulares e a pública. É, eu tinha 42 alunos na minha classe, de segundo ano. É bastante. 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 Nunca tive problema de disciplina. É diferente. Tá, Mas hoje eu não sei como é que é. tá, mas é isso que eu acho que vocês, se fossem dar aulas hoje, vocês não teriam problema de disciplina. Não sei. Vocês não teriam problema de disciplina. A minha convicção, porque vocês têm a condição de organizar, coordenar um grupo, né, Elita? Tu que estava trazendo isso aqui bem no início, assim, a coordenação de grupo. O foco não é o que está na parede, o foco é o que está tá rolando no meio das pessoas. E um outro desafio muito sério que deu assim, sacudiu a educação, foi a pandemia. Mas antes disso, Antes disso já estava uma Já estava de uma porcaria. 64 a 85, nós vivemos um fechamento. Então, tu recebia o conteúdo, vinha de cima, que tu tinha que desenvolver, era imposto. Tu tinha que fazer provas, mandar para... Era delegacia de ensino, que agora é coordenadoria. Então, existia, assim, um controle, porque a educação era tecnicista. Sim, mas E tinha que ter resultados. Da delegacia vinha a coordenadora. Provas fechadas. Vinha assistir aulas. Também. E Tá, as... mas isso é bom, não do ponto de vista, vamos dizer assim, de questões políticas, mas na realidade, assim, essa supervisão, esse controle é bom. Mas Você tem dá o que feedback? Tem que ter um certo Tem que ter controle. Tem que ter, para mim tem que ter uma coisa, é como uma fiscalização de uma cidade, de ruas, isso tem que existir. Infelizmente o ser humano não é tão perfeito que ele não precise de... não é? Sabe que é De um uma coisa assim que eu tinha quando eu dei aula, na universidade, a PUC, mas a sala de aula era minha. Nunca veio ninguém nos 20 anos que eu trabalhei lá, nunca vi ninguém para me assistir a minha aula, ver como é que eu estava dando aula. Tu vê como uma coisa assim, tu falou agora controle, pô, eu nunca tive isso, Mas nem sabia que se fazia isso. Era outro nível, porque quando eu trabalhava no São José, tinha supervisora, que era a Anice, e ela sentava lá no fundo e ficava assistindo a aula. Eu fui Perfeito. supervisora Mas do vocês acham que estágio, isso... né? Então, assim, essa supervisora, nós estamos aqui tentando buscar ideias para poder ajudar essa supervisora que assiste a aula, que dá feedback, que corrige, não para corrigir no ponto de vista negativo, mas que dá uma ajuda para melhorar um feedback, é importante. Que outras coisas vocês acham que é importante adotar das práticas Mas que eu vocês tinham? acredito que há escolas que têm uma supervisão muito boa hoje em dia. Supervisoras são muito capacitadas. Então, o que existe é aquilo ali, ó. Parece que um desapego, De quem? um desencanto por parte do professor. professor. Porque o aluno também já vem desencantado. Porque eu acredito firmemente que ninguém entra dentro de uma sala de aula para fazer o que não deve, para simplesmente não preparou a aula, não organizou nada, se larga. Não existe isso. Eu acho que sempre estão tentando fazer, mas a situação foge do controle. São indisciplinados, não querem ficar em sala de aula, aí culpam o clima, culpam que agora não pode ter mais celular. Tá, mas assim, tudo muito... Pegando o que a Terezinha disse no início, assim, se nós estamos lá para ensinar e educar, o que São duas coisas diferentes. O que um professor deveria fazer para educar e não só se preocupar com o ensinar? O ensino? Porque assim, como é que deveria ser a postura? Ele deveria ser treinado para isso? Estágio, fazer um curso, alguma coisa? Eu acho que não. Isso aí vem já, né, como eu digo, de casa. Isso vem da tua educação familiar. Eu acho que a base de tudo é a educação familiar. Né? Porque também essas crianças que são criadas, andam pela rua, não tem pai, não tem mãe, aquilo todo. É difícil para eles também entrarem numa sala de aula. E ficarem acomodados, ouvindo. Às vezes não é uma coisa que eles estão interessados. E como é que a gente pode fazer com que esse momento seja mais agradável?
atrativo. Olha, isso aí eu acho que é muito da característica Resgatar. do professor. Do professor. Esse resgate é do professor. Que característica ele deve ter para poder fazer esse resgate? Em primeiro lugar, ele tem que ter capacitação. E gostar do que ele vai fazer. E gostar. Eu não sei, hoje em dia, com as dificuldades de emprego, tu vê uma pessoa, nada contra, maravilhoso, que de repente trabalha em uma firma e de repente, eu vou fazer uma faculdade EAD e eu vou dar aulas. Se sai uma excelente professora, de repente aquela que vem já de um âmbito familiar, que na minha casa, por exemplo, todos são professores. Minha filha é supervisora escolar, meu filho é professor de história, minha nora é pedagoga, quer dizer, tudo vem já dentro desse contexto. E quando eles se juntam para falar, é muito interessante, porque a visão deles é de esperança, de que há o que fazer ainda, há o resgate. Nós estamos assim trabalhando agora a questão anterior, a questão da família, que hoje em dia não traz de berço, depois eu estou professor. E a escola? Como é que a escola deveria se posicionar em relação a isso, Terezinha? Como é que a escola deveria abordar isso aí? Porque ela também é permissiva. Também quando ela assume uma posição de deixar as coisas acontecer, como é que funciona? Então, como é que ela pode... Sabe que eu peguei aquela transição assim de que o professor tinha que ser mais aberto, e eu estava no segundo grau. Que o professor sentava na mesa para dar aula. Tu sabes que aquilo não me agradou. Ali começou aquela coisa de... Ali começou. Concordo. Né? Querer ser igual ao aluno. Aquele professor que sentava na mesa, ele era o menos respeitado. Ele era o amigo do aluno. E o professor e aí não o era aluno... amigo. O professor não pode ser aluno. Não. Ele é amigo no sentido de querer fazer com que a pessoa cresça, mas para isso ele tem que ser severo as possibilidades, também. Né? É que nem o pai é amigo do filho, tem que ser amigo do filho, mas ele tem que ser o pai. Exatamente. Primeiro professora, depois amiga. Pai, aí, amigo, foi mas... ponto assim para mim, quando começou isso, eu estava presente, eu passei isso aí, das pessoas, as professoras chegaram e sentaram na sala de aula. Cara, que imagem forte essa aí. Que imagem forte essa Esta aí é porque eu tinha professores nesse sentido, que faziam isso. Né? E aí começou as permissividades, né? Começou o aluno. E a como gente é que a escola pode trabalhar isso hoje? Deveria trabalhar para resgatar esse respeito ao mestre. Quem tem que se fazer respeitar é o mestre. Eu acho que através do trabalho tudo bem, mas a escola deve fazer um trabalho para que os mestres mas eu acho que também a escola pode ajudar nisso aí, né? Porque senão eu vou... Gerenciar, né? A direção a escola ter posturas que tenham que ser respeitadas. Né? Porque, é como eu digo, às vezes diz, professor, começou também a maneira de se vestir também. Aí eu digo, mas para tudo tem, né? Tu não vai na praia de roupa que tu vai no casamento, tu não vai no casamento com a roupa que tu vai na praia. Né? Então, tem os momentos, e assim eu acho que tem que ser a sala de aula também. Né? As meninas também na escola pública, onde não tem uniforme, né? E também vão com as roupas inadequadas para uma sala de aula. Então, eu acho que essa coisa de que tudo pode e que nada... Né? Nada é cobrado. Não tem importância, pode tudo, tu quer fazer, pode. Né? Tem um limite do que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Deixa eu contar um exemplo assim, eu dava aula e eu rodei um aluno. Era um trabalho de conclusão e eu rodei. Aí o diretor me chamou, uma reunião, o diretor da administração da PUC, estava o pai, o aluno e eu. Quando eu entrei naquela sala, o diretor simplesmente ele se omitiu de se posicionar e ele passou a bronca para mim. Ou seja, quando o pai do aluno vai reclamar com a professora, com a diretora, e a diretora não te dá o apoio, então assim, acho que a direção tem essa postura de dizer a roupa é inadequada. Assim eu quero. E quando o pai vai reclamar, se ela acolhe a reclamação querendo ser amiga do pai, ela ferra, porque daí ela tira a autoridade.
Então, assim, eu vejo que a direção, ela influi muito no comportamento da escola. Depois daquilo ali, eu disse, cara, se eu rodei achando que de fato não mereceu, mas eu tive que provar que o cara não tinha. Absurdo, cara. Então, nota assim, então, se eu tenho o respaldo do diretor, eu consigo agir. Agora, se eu vejo que o diretor é fraco nesse aspecto, como é que vocês veem isso aí? Isso acontece? Isso acontece. E a equipe diretiva, a gente tem que falar. Equipe diretiva, equipe tá. diretiva. Tem que falar a mesma linguagem. Porque é equipe diretiva, porque não é uma pessoa só. Na minha que época fosse diretora da na minha época faculdade, agora é tinha um equipe grupo. diretiva. Claro. Não, ela tinha um grupo. E mesmo assim, vou falar com a diretora, a diretora tinha o seu grupo para discutir, para conversar. Sabe que essa história de roupa, isso tudo é tão complicado. Porque aí tem, além de ter os direitos humanos, tem o direito do aluno. Eu tenho o direito mas de tem usar o a roupa que eu uniforme da quero, escola. mas tu tem que botar nas regras, o regramento, o da regulamento da escola. Te lembra que no São João Batista, eles tinham uma caderneta? Eu não tinha no São José quando eu estudava, mas eu me lembro que os meninos tinham uma caderneta no São João Batista, onde era anotada todas as situações que não estavam de acordo. Legal? É isso aí. Então, se montarem regras, regulamento, Tem que ter, mas tudo tem. no São José tudo tu tem tinha que regulamento. ajoelhar e a tua saia tinha que bater no joelho? Bom, Na época que eu estudava? Tu vai ver hoje como é que é. Daí depois reclama que as pessoas estão se agarrando, estão transando, não sei o quê, porque não tem uma permissividade. Então a palavra mágica, eu acho que vocês, é a permissividade, não sei qual das duas que trouxe, mas é isso aí mesmo. E ela vem de cima, vem da equipe diretiva. Às vezes não quer se incomodar com os pais, às vezes a escola particular é uma pessoa que paga em dia, eu sei. Exatamente. Porque eu já passei pela rede particular, estadual e municipal. Então tem todo esse... Esse é o pior problema. Quando ele me paga, daí se ele me paga, ele tem o direito. O direito, mas não é. Mas o a direito educação não é ele isso. tem que receber uma educação. Claro. Ele não está me pagando para ser concordino dele. Para ser omisso. Para ser omisso. Mas as empresas não têm também o seu regulamento? Claro Tem que ter. Tem também as suas regras. Tem que ter regulamento. E eu acredito que as escolas têm, mas é que a equipe diretiva meio que não vou me incomodar, a coisa vai... E antes não, o pessoal peiteava, o pessoal levava a coisa à frente, parecia que tinha um empenho maior. E hoje em dia com essa tal de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? Antes a gente levantava a mão, pedia licença para ir no banheiro, agora eles simplesmente levantam e saem. E Tem às um horário vezes de não chegar, voltam. tem horário de chegar depois do intervalo, e hoje em dia vai entrando, vai saindo o tempo inteiro, e aí... Mas sabe que a gente falando assim, parece que é tudo uma bagunça, mas não é. Existem escolas que são a tentativa de fazer tudo corretamente. E uma pergunta. Tudo dentro dos conformes. Essas escolas que melhor educam são as escolas que têm menos permissividade, que têm mais esse modelo antigo de ser. Concordam ou não? Estou fazendo uma viagem meio louca. Olha, eu não tenho assim, conhecimento da atualidade, como é agora atualmente a escola, né? Porque eu já estou há muito tempo fora. Mas, pelos dados que a gente vê, né, a coisa está muito ruim. Muito ruim. Então, os resultados, eles não estão bons. Pelos resultados. Pelos resultados, você vê que não está bom. Mas Alguma existe... coisa não tá Perfeito, Ana Terezinha. Existe um empenho de acertar. Isso é que é. Porque essas jovens que são gestoras, que são cabeça de direção, elas também vieram de uma educação, de um ensino já permissivo. O ensino de sentar em cima da mesa. Em cima da mesa. Tá entendendo? Não é a tua geração, não é a minha. Né? Elas já vêm de uma outra estrutura, então elas reproduzem. Vocês acham que assim, nós estamos chegando no final do programa e eu sempre gosto de passar uma orientação. Sim. Se houvesse um seminário, tá, que nem vocês duas estão aqui agora, né, de peito aberto, assim, pegar professores de ontem e pegar professores de hoje, para poder enxergar o que eles deixaram de fazer, porque se perdeu, desde que o professor sentou na cadeira,
tem que ser mais amigo e tal, se perdeu essa condição de Esse educar. foi o primeiro passo. O primeiro passo. E marcante paralelamente, as mulheres foram trabalhar. Então, quando eu devia ser um pouco menos, de reforçar essa atitude de disciplina, eu liberei de um lado, liberou de outro. Até pelo sentimento de culpa da mulher, né? E o que acontece hoje? Você sabe, né? Hoje em dia as empresas estão reclamando da baixa qualidade das pessoas. Também. Não só que não sabem nada conceitualmente, mas que também têm um comportamento de querer escolher horário, querer sair não sei o que e tal. E nada tá bom. E nada tá bom. Então, Trocam de emprego, não então, são assim, pontuais, tudo aquilo que aí, eles não faziam. E preferem, às vezes, preferem ficar dependentes do governo, que ganham um restinho, mas não quero entrar nesse assunto, mas eles não querem mais trabalhar, eles querem receber de presente. E aí entra outra coisa, o tempo para sair de casa, eles ficam morando, a geração canguru, né? Ficam morando em casa, porque em casa eles têm cama, comida, remédio, né? Antigamente a gente saía de casa com 14, 15 anos e se virava, tinha que trabalhar. Mas tu falaste um ponto muito importante, que as empresas hoje se queixam também. Sim, é o resultado. Sim, porque é o terceiro passo. Tu saiu da escola, tu vai para o mercado de trabalho. E indo para o mercado de trabalho, tu vai reproduzir aquilo que tu já vinha fazendo antes. Que conselho, Elita, tu daria para os professores e para as equipes diretivas hoje, olhando para a Câmara? Meu Deus! Olha, eu acho que tinha que ter mais reuniões, né, de trabalho e de procurar os pontos em que tem que melhorar. Eu acho que só conversando que se consegue as coisas, né? E, por exemplo, trabalho de equipe é isso, a gente tem que ter essa maleabilidade de ouvir os outros, né? E chegar a um consenso comum. Então, eu acho que isso é muito importante, de que mais escolas, direções, equipes, diretivos se reúnam em seminários para debater esses assuntos. E eu vou te dizer que, como eu convivo com professores, eles estão permanentemente em reunião. Eles estão sempre buscando solução. E ela emperra quando tu passa aquilo para o aluno, tu conversa, porque eu saí da sala de aula em 2010. Quando tu passa tudo isso e tu conversa, existe uma barreira quando chega na família. Nós precisamos resgatar, trazer a família para a escola, porque as gestoras, as diretoras, como a gente costuma dizer normalmente das escolas, tanto municipais quanto estaduais, porque eu vivenciei as duas realidades, vivencio hoje em dia, ouço meus filhos falarem, existe uma preocupação muito grande. Só para entender, quando eles fazem reunião, deliberam, começam a trabalhar, começam os pais a reclamar. Não, parece que não fecha, que não penetra. Por exemplo, o uso do uniforme. A maioria das escolas, ela não pode obrigar o uso do uniforme, mas sugere, o município doou, o estado doou, tudo vai chegar agora, mas eles não usam. Tá entendendo? Não, porque na hora de sair para a escola, eu acho que a criança está sozinho, ou o jovem está sozinho, porque o adolescente gosta de contestar. E aí é uma questão. Então eu acho que precisa juntar esse tripé. Família, escola e aluno. E por que não juntar nesse tripé as educadoras antigas, ou de antes? Sabe por quê? Porque eles nos olham como ultrapassados. Mãe, isso não se usa mais. Então, eles deveriam ter humildade para aprender. Os professores de hoje, as equipes diretivas... Mas eu acho interessante, porque tu está lá em Livramento, tu atravessa a rua Rivera, tudo de uniforme. Sim. Tu vai para os Estados Unidos, olha para a China, vai para a Alemanha, tudo uniformizado. Mas nós estamos caminhando para essa situação, com essas doações dos uniformes. O município já doou o uniforme. Tá, mas não é doar. Aí tu vai pagar o aluno para usar o uniforme. Está começando agora. Ele não usa, não está nele. Ele está ganhando dinheiro para usar o uniforme. Nota que está errado o conceito. Eu não sei até, mas é doação. Agora vai dizer assim, para que o uniforme? Para me identificar, para me proteger, para ter mais igualdade. Para igualar, para nivelar o rico com o pobre. Isso. Porque senão tinha um que chegava... Bom, o tempo infelizmente acabou, muito bom, mas eu acho que assim, a minha sugestão é que
as equipes diretivas elas possam convidar pessoas que já educaram de época, de antes de sentar Mas eles na mesa. levam, desculpe te interromper. Tá, mas talvez eles não escutem e talvez eles não apliquem o que se fazia. Então, levar é uma coisa, agora dar atenção, escutar é diferente. Escutar é perceber e tentar, porque a dona Terezinha falou uma coisa assim, desde o início, assim, os resultados não são bons. Não são bons. Se não são bons, tem que se olhar e é uma visão sistêmica. Muito, quer falar últimas palavras, dona Terezinha? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade, né? Agradecer de vocês nos convidarem para dar Meu Deus do céu. nossas humildes vivências no magistério. Imagina. Tem duas unidades aqui, Eu fui né? colega da filha dela, da Isabel. Então a gente convivia muito, fazia muitas trocas. E para mim é uma satisfação muito grande Ter a estar dona com Terezinha ela. aqui, meu Deus do céu. Ela é um ícone, um exemplo a ser seguido. A porque mãe passava o tempo inteiro elogiando a Sim. Terezinha para lá, Terezinha para cá. É verdade? Sim, uma das fundadoras da Fundade para mim é tranquilo, gratificante estar tranquilo. contigo, aprendendo Concordo sempre. contigo. Porque eu sou uma pessoa que estou sempre aprendendo. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu estou sempre aprendendo. Então, muito bom ter estado aqui. Muito bom estar na TV Mon. Muito bom estar Estar com vocês. Sempre é muito discutir bom. um assunto tema tão interessante. importante, né? Como a educação. Muito Dava para obrigado. discutir o dia inteiro. Sim, mas eu vou trazer vocês de novo. Olha. E vou fazer o contraponto. Vocês como equipe diretiva nova. Isso! Daí quero ver. Posso? Pode, Ah, deve. tá bom. Claro. Muito É um obrigado. desafio. Agradeço a todos. Nós que agradecemos. É sempre um prazer estar aqui. 10.